A história começa com um rapaz chamado Yeon-sung xingando o juiz por ter recebido serviço comunitário e amaldiçoando a lei sul-coreana. Ele pergunta ao juiz se está fazendo isso porque não tem mãe e acha que 200 horas de serviço comunitário como punição é demais para roubar uma joalheria. Ele pega uma cadeira na sala de audiências e a bate no chão, gritando que pessoas como juízes deveriam estar fazendo trabalhos como serviço comunitário. Os policiais entram imediatamente na sala depois de ouvir o barulho da pancada e perguntam ao juiz se ele está bem. O juiz diz que é a primeira vez que ele vê algo assim em 15 anos de casos juvenis e ordena que ele pegue a cadeira. Caso contrário, isso será tratado como um insulto ao sistema jurídico, sem a necessidade de reforma. No entanto, o avô de Yeon-sung tenta impedi-lo, mas ele mostra o dedo do meio ao juiz, forçando a ordenar o uso da Lei Juvenil número 9 contra ele. A polícia leva Yeon-sung e todos os outros criminosos para a Escola de Informação e Comunicação de Yancheoncheon, apelidada de Escola de Detenção de Yancheoncheon. É um lugar onde todos os tipos de criminosos menores de idade se reúnem. O policial diz a Yeon-sung para não fazer contato visual com os outros criminosos e andar em linha reta, mas, de repente, um rapaz reconhece Yeon-sung e pergunta se ele é o Lee Yeon-sung da escola de ensino médio Sanjeon. O policial impede que An-jeon se aproxime de Yeon-sung, mas ele diz que faz muito tempo que não vê Yeon-sung e lhe diz para ir à ala B depois da chamada. Depois de dizer isso, Jeon vai embora e outro policial pergunta a Yeon-sung se ele é amigo de Jeon e lhe diz que Jeon não é um bom sujeito porque está lá por chantagem e agressão sexual. Ao ver que Yeon-sung é amigo de Jeon, o policial diz que ele deve ser tão estúpido quanto ele e bate no rosto de Yeon-sung com um monte de papéis. Ele sabe que Yeon-sung fez uma cena no tribunal e pergunta se ele queria tanto ir para lá e sugere a Yeon-sung que vive em paz lá, pois eles se verão com frequência. Ele diz que é o agente penitenciário Lee Ga-kyun, que administrará todos os rapazes da escola de detenção. Por outro lado, quando o amigo de Jeon pergunta se ele conhece Yeon-sung, ele responde que Yeon-sung era famoso no ensino médio por ser um perdedor. Depois de algum tempo, Yeon-sung encontra Jin-ho, e Jin-ho puxa seu cabelo e pergunta se ele acha que está diferente depois de vir para o reformatório. Jin-ho diz que isso traz de volta as velhas lembranças de quando ele costumava se divertir muito e Yeon-sung tentou se matar no banheiro da escola. Foi por causa de Yeon-sung que eles foram acusados de violência escolar. Jin-ho diz a Yeon-sung para tirar as calças como nos velhos tempos e pergunta se ele veio até ali porque estava com saudades. Yeon-sung concorda que sente sua falta e imediatamente segura sua cabeça e o beija. Por outro lado, o agente penitenciário Lee lembra que, há algum tempo, quando conheceu Yeon-sung, ele disse ao agente que sabia que o agente havia cometido estupro. O agente ficou preocupado porque Yeon-sung sabia desse incidente, e Yeon-sung também sabia que o agente conheceu uma garota menor de idade no dia 6 de março, à 1h da manhã, por meio de um aplicativo, enganou-a, fazendo-a pensar que seu carro era uma BMW, e tentou fazer algo no carro. O policial ficou assustado e perguntou a Yeon-sung por que ele estava ali. Ao que ele respondeu que estava procurando alguém, 2 jovens que arruinaram sua vida e os protegidos pela lei. De volta ao presente, Yeon-sung rasga a boca de Jin-ho e começa a bater nele com força, e quando o amigo de Jin-ho tenta protegê-lo, Yeon-sung o derruba. Enquanto os espancava, Yeon-sung se lembra de que seu avô pediu que ele se desculpasse com o juiz, e ele se curvou diante dele, mas mesmo assim foi detido. Os amigos de Jin-ho correm para chamar o agente penitenciário e, de repente, Jin-ho ataca Yeon-sung com uma barra de madeira, mas isso não o afeta. Yeon-sung começa a bater em seu rosto e imediatamente segura seu tornozelo e o quebra, dizendo que aprendeu a lutar com alguém famoso. Jin-ho grita de dor, seus olhos lacrimejam e ele pergunta a Yeon-sung como ele pode usar um gancho de calcanhar em uma pessoa real. Ainda assim, Yeon-sung segura novamente o outro pé para aplicar o gancho de calcanhar, enquanto Jeon implora para que ele pare, pois nunca mais conseguirá andar. Yeon-sung torce impiedosamente o pé para quebrá-lo. Jeon implora para que ele pare e pede desculpas por tê-lo intimidado, xingado sua família, feito dele um perdedor e por tudo que fez de ruim para ele. Yeon-sung se lembra de quando foi aprender a lutar com um cara, e o cara lhe perguntou por quê, ao que ele respondeu que a lei era uma merda e que ele queria se vingar. Enquanto isso, o agente penitenciário chega, correndo para deter Yeon-sung. Depois de ouvir a voz do diretor, Yeon-sung deixa o pé de Jeon. Yeon-sung se aproxima do diretor para lhe contar uma história engraçada e sussurra em seus ouvidos que ele foi até lá para se vingar, mas não de Jeon, porque as coisas que ele fez não chegam nem perto do que o curioso fez com ele. Ele foi até lá para conhecer aquele cara que tinha muita curiosidade. Enquanto isso, um cara informa a Park Sang-yeol, um ex-medalhista de kickboxing amador, que está intimidando alguns caras, que um bastardo, Lee Yeon-sung,
quebrou o tornozelo de Ji-on. No passado, Park Sang-yeol era um cara muito curioso e costumava fazer experimentos estranhos que via online. Certa vez, ele assistiu a um vídeo sobre uma bebida em que a pessoa não conseguia distinguir se era bebida ou xixi. Por curiosidade, levou um copo da bebida e um copo de seu xixi para Yeon-sung provar e verificar se eram semelhantes. Sang-yeol era curioso sobre tudo no mundo e, um dia, assistiu a um vídeo sobre o que aconteceria se uma pessoa ingerisse laxantes e uma pílula antidiarreica com curiosidade. Ele usou Yeon-sung para exalar sua curiosidade. Embora as pessoas comentassem no vídeo que isso era perigoso e que pararia o intestino, Park ainda forçava Yeon-sung a consumir as pílulas. Um dia, Park e seus amigos fizeram Yeon-sung carregar todas as suas malas e foram até a casa dele, pois sabiam que sua mãe, a avó e Noona tinham saído. Eles entraram correndo em sua casa e a viraram de cabeça para baixo, enquanto ele tentava impotentemente impedi-los. De repente, Park verifica a testa de Yeon-sung e pergunta se ele está resfriado, pois está suando desde cedo. Yeon-sung não sabe o que estava acontecendo com Park, mas quando ele lhe deu um remédio para se sentir melhor, ele pensou nele como um amigo por um momento e tomou a pílula, sem saber os efeitos do remédio para resfriado. Depois de tomar a pílula, Yeon-sung ficou inconsciente e sentiu como se estivesse flutuando na água. E até mesmo seus amigos monstruosos pareciam engraçados para ele. Sang-yeol lhe deu uma toalha, fez com que ele a colocasse no micro-ondas e o obrigou a ligá-lo. Mas, de repente, houve uma explosão e a casa de Yeon-sung explodiu. Depois de algum tempo, ele abriu os olhos em um hospital onde 2 policiais da delegacia de polícia de Seudon estavam presentes para colher seu depoimento. Ele não se lembrava das perguntas, mas sua casa estava completamente queimada e seu rosto tinha uma cicatriz horrível. Alguns dias depois, quando volta para a escola, Sang-yeol comenta sarcasticamente que a explosão foi maior do que a que ele viu no YouTube e diz a Yeon-sung para agradecê-lo porque ele o arrastou para o primeiro andar depois da explosão. Mesmo assim, quando ele não diz nada, Sang-yeol fica furioso com ele por não lhe ser grato. Yeon-sung acha que a coisa mais assustadora sobre o bullying é quando você encontra alguém com quem não consegue se comunicar e aquela desesperança quando você não sabe por onde começar a falar. Ele acha que a imaginação desse medo faz com que as pessoas desistam. Depois da escola, ele vai para 119 House of Hope, onde estão sua mãe e sua avó. E sua mãe lhe pergunta por que ele disse ao policial que havia colocado fogo na casa. Ele conta que os policiais lhe disseram que todos os seus outros amigos disseram que foi tudo culpa dele. Ele tomou um comprimido e colocou fogo na casa. Sua mãe lhe perguntou o que eles deveriam fazer, pois não poderiam solicitar o seguro contra incêndio e poderiam até ser processados por fraude de seguro. Eles também não poderiam pagar indenização pelos danos dos vizinhos. A casa deles estava arruinada e eles estavam condenados. De volta ao presente, o diretor leva Yeon-sung para outra sala onde Park Sang-yeol está sendo mantido e diz a eles que um incidente desagradável aconteceu, então é inevitável mudar o quarto de Yeon-sung temporariamente. Ele diz aos rapazes daquela sala que recebam Yeon-sung calorosamente e que o ajudem se ele tiver alguma dúvida. Eles não conseguem ver o rosto de Yeon-sung porque ele está segurando muitas toalhas nas mãos, que estão escondendo seu rosto. E depois que o diretor sai, um cara tenta mexer com Yeon-sung, mas ele o derruba com um chute. Os outros caras correram para bater nele, mas, por trás dos lençóis, ele disse que tinha ido lá para encontrar o curioso e abaixou os lençóis. Sang-yeol o reconhece. Yeon-sung lhe diz que existe um método para vencer um kickboxer profissional com um dedo e pergunta a Sang-yeol se ele quer conhecer esse método. Sang-yeol responde que já faz muito tempo que eles se conheceram, mas quando ele pergunta o método, Yeon-sung responde que ainda não mudou sua curiosidade e diz que agora vai lhe contar o método para vencer um kickboxer profissional com um dedo. 3 Yeon-sung tem uma tatuagem em seu corpo e, quando a fez, o tatuador perguntou sobre o que era e ele disse que representava sua avó, para que ele nunca se esquecesse dela. Yeon-sung pergunta se Sang-yeol entende como um kickboxer como ele pode ser derrotado com um dedo, mas ele responde que não tem ideia. Então Yeon-sung diz a ele para pensar bem. De repente, Yeon-sung pega um spray dos cobertores, borrifa-o nos olhos de Sang-yeol e o chuta entre as pernas, fazendo-o gritar de dor. Sang-yeol não consegue abrir os olhos porque eles estão ardendo como um inferno e, aproveitando-se disso, Yeon-sung começa a socar seu rosto e a chutá-lo no estômago. Ele aprendeu que a base da luta é atingir a parte inferior do corpo do oponente se ele estiver protegendo a parte superior do corpo e atacar a parte superior do corpo se ele estiver protegendo a parte inferior. Sang-yeol tenta socá-lo, mas é em vão, pois seus olhos estão ardendo e ele acha que,
Se conseguir tempo suficiente para abrir os olhos, poderá vencer Yeonsung. Ele começa a dar socos no ar para acertar Yeonsung, mas Yeonsung agarra seu braço com uma toalha e o torce, forçando-o a se ajoelhar. Depois dá um soco em seu rosto e o esmaga no chão. O rosto de Sang-yeol começa a sangrar e Yeonsung lhe pergunta qual é a sensação de ser espancado com uma toalha que acabou de ser colocada no micro-ondas. Yeonsung se lembra que sua avó entrou em coma devido ao choque de ter sua casa incendiada. E o médico disse que a avó agiu como se tudo estivesse bem na frente da família. Mesmo assim, seu estado piorou quando ela viu a marca da queimadura de Yeonsung. De repente, Sang-yeol agradece a Yeonsung porque ele conseguiu limpar seus olhos com seu sangue e agora consegue enxergar. Então ele chuta Yeonsung para trás e se levanta, dizendo que quase foi destruído por causa de seus olhos. Ele pergunta a Yeonsung se ele quer morrer e tenta chutá-lo novamente, mas ele se esquiva de seus ataques. Sang-yeol consegue encurralar Yeonsung em uma parede e diz que isso os leva de volta ao tempo em que, toda vez que Yeonsung era espancado, ele fazia um som de zumbido como um inseto. Sang-yeol diz que foi engraçado ver Yeonsung arfando e gemendo e diz que vai bater nele mais do que antes porque ele passou dos limites ao usar spray em seus olhos. Enquanto isso, Yeonsung se lembra de quando seu treinador de luta lhe perguntou onde ele se vingaria. Ele lhe contou sobre o centro de detenção juvenil. O cara lhe disse que era um lugar com muitos regulamentos e sugeriu que Yeonsung usasse um spray para cegar o oponente e colocasse algo como um cobertor no chão. Yeonsung segue suas instruções, e quando Sang-yeol tenta chutá-lo, tropeça por causa do cobertor, e Yeonsung imediatamente se aproveita da situação e o ataca. No passado, Sang-yeol zombou de Yeonsung durante uma transmissão ao vivo, dizendo aos telespectadores que o apelido de Yeonsung é muito careta na escola e que ele é o autor do incêndio no distrito de Donggo. Ele disse aos telespectadores que, na próxima transmissão ao vivo, mostraria a avó de Yeonsung, que está em coma por causa dele. Yeonsung não consegue esquecer aqueles momentos, então ele transforma o rosto de Sang-yeol em uma polpa com socos contínuos e quebra seu dedo. Sang-yeol grita de dor, mas ele continua a socá-lo. Ele começa a se desculpar, mas isso não afeta Yeonsung porque ele se lembra que Sang-yeol não parava de zombar de sua avó. Yeonsung continua a socá-lo até que seu rosto fique coberto de sangue. Quando ele para de socá-lo, Sang-yeol pergunta o que ele fez de errado e que todos eles eram jovens naquela época e, naquela idade, todos brincavam e faziam piadas. Yeonsung pega grampos de tecido, coloca-os na boca de Sang-yeol e diz que percebeu que a boca dele sempre foi um problema. Yeonsung diz a ele para parar de falar, porque falar é algo que os humanos fazem, e começa a socá-lo novamente, lembrando-se de todo o bullying que Sang-yeol fez com ele. Ele diz que algumas pessoas podem lhe perguntar por que se apegar ao passado e que tudo vai desaparecer com o tempo, mas ele diz que vai mandá-las à merda e, como não gostava disso, aprendeu a lutar. 5 meses depois, um dia, Yeonsung sufoca Sang-yeol até que ele desmaie e pede a um cara para ver como ele está. E ele registra que já é a 4ª vez que Sang-yeol desmaia naquele dia e que, nos últimos 5 meses, eles o fizeram desmaiar todos os dias por 898 vezes, e essa será a 90ª vez. Yeonsung manda o cara calar a boca e ficar de vigia, então ele imediatamente avisa que os policiais estão chegando. O oficial responsável, Kim Cheon-ok, do centro de detenção, chega e grita com o número 203 porque está tão barulhento no quarto deles. Mas eles dizem que o oficial sabe muito bem que os barulhos estão vindo do quarto 204 e perguntam ao oficial por que não dizem nada a ele. O policial lhes diz para ficarem quietos e sai, dizendo que vai verificar o CCTV. Ao sair, ele diz furiosamente ao outro policial que não entende por que o quarto 204 recebe tratamento especial. O outro policial diz a Kim que o chefe lhes disse para ver Yeonsung e que eles não podem fazer nada, e ele lhe diz para esperar um pouco, pois falta menos de uma semana para Yeonsung sair. Yeonsung diz que deixará o local nos próximos 6 dias e acha que, se quiser continuar com o próximo plano, deve começar os preparativos. Enquanto isso, é feito um anúncio para que as pessoas a serem visitadas se dirijam à sala de reuniões sob a orientação de seus professores. Simultaneamente, uma bela moça chega ao centro de detenção para se encontrar com Yeonsung. Durante a reunião, ela fica olhando para Yeonsung, mas Yeonsung diz a ela para parar de sorrir, pois isso o deixa constrangido. Ela diz a Yeonsung que eles estão brincando de irmãos agora e, por isso, ela tem que encará-lo com um sorriso no rosto para que eles pareçam uma família. Min diz que ela deveria se comportar como sua família, mas veio visitá-lo usando um terno. Ele então diz a ela para esquecer isso e, quando a informa que Park Sang-yeol está quase pronto, ela pergunta a ele como se sente ao se vingar e pergunta se ele está se sentindo um pouco aliviado. Yeonsung diz a ela para parar de dizer coisas desnecessárias e pede que ela entregue o material para o próximo. Depois de dizer que Yeonsung é rude como sempre, ela lhe conta que seu próximo alvo,
Yeongbong-mi, se mudou para Gangnam e está morando lá. Ela diz que ele é de uma família rica e é neto do diretor do hospital. Mas o mais peculiar sobre ele é que ele é bom nos estudos e cuida bem de seus colegas de classe. Por outro lado, o professor de Yeongbong-mi diz a ele que suas notas melhoraram novamente e lhe dá algumas impressões para entregar a terceira classe e trazer a lição de casa para ela. Yeongbong-mi pega as anotações, mas, de repente, percebe um anel na mão da professora e pergunta se ela vai se casar, ao que ela responde que sim, e ele a parabeniza. Ela diz a ele para manter a notícia em segredo para as crianças e o manda embora. Por outro lado, a irmã falsa de Yeon-sung, Joanna, conta a ele que Yeongbong também é membro do conselho estudantil, além de ter boas notas e vencer muitas competições. Ela diz que ele é tão limpo que sua rota de viagem é escola, academia, café e casa. Ela mostra uma foto para Yeon-sung e pergunta se é do rapaz de quem ele falou, porque ela até tirou o registro de estudante do rapaz, mas não saiu nada. Yeon-sung vê a foto e se lembra de quando Sang-yeol estava tirando sarro dele durante a transmissão ao vivo. Yeongbong estava lá e perguntou a Yeon-sung sobre sua irmã, quantos anos ela tinha e se ela era bonita. Yeon-sung diz à garota que Jo Yeongbong foi quem destruiu sua vida, e que ele pode ser um aluno exemplar para os outros. Mas aquele desgraçado se sai bem fazendo cosplay de um cara comum. Depois de algum tempo, ele retorna à sala onde todos os rapazes estão ajoelhados diante dele, e um deles diz que Park Sang-yeol não almoçou. Yeon-sung novamente o esgana por pular refeições, pois é tudo dinheiro de imposto. E quando Sang-yeol pede desculpas, ele o lembra de não falar, pois somente humanos podem falar. Park Sang-yeol sofre de distúrbio da fala, ataques frequentes de ataxia, concentração prejudicada, diminuição da consciência, subluxação do ombro e até mesmo TEP causado por traumas repetidos. Park Sang-yeol tem danos cerebrais devido à falta de oxigênio e perdeu sua antiga inteligência. Ao terminar seu 899º estrangulamento, Yeon-sung pensou que era o 6º dia antes de partir e que poderia preencher o tempo restante com 1000 vezes. Ele disse aos rapazes que verificassem o número e lhe trouxessem um lenço de papel porque Sang-yeol havia feito cocô. 6 dias depois, ele foi liberado e sua irmã fingida, a senhorita Joanna, o recebeu do lado de fora da escola de detenção em um carro luxuoso. Ela lhe pergunta se ele está pronto para partir imediatamente. Durante o trajeto até o destino, uma maquiadora faz a maquiagem no rosto de Yeon-sung e diz a Joanna que é a primeira vez que ela decora um rosto com tanta satisfação em seus 22 anos de carreira de maquiadora. Eles chegam ao lado de fora da escola, e a maquiadora coloca uma peruca na cabeça de Yeon-sung, esconde sua cicatriz de queimadura e diz a ele para ter um bom desempenho na escola depois que Joanna o deixou tão bonito. Nesse momento, Yeon-sung acha que está pronto para voltar a Gangnam Serra High School. Quando Yeon-sung diz que sua maquiagem não está ruim, a maquiadora diz a Joanna que ele não tem modos. Joanna concorda com ela, mas diz que não há problema porque todos na idade de Yeon-sung reagem da mesma forma. Enquanto isso, Yeongbong está pensando que o professor vai se casar, o que o deixa louco, e ele acha que não pode ficar parado e pega o celular. Mas, de repente, houve alguns alunos falando sobre um aluno transferido. Os alunos comentam que há um aluno transferido na turma 3, que é bonito, e decidem ir vê-lo. Ao mesmo tempo, o professor da turma 3 diz que o aluno transferido é bonito. O professor da turma 3 diz aos alunos para darem as boas-vindas ao aluno transferido Yeon-sung em sua turma, e Yeon-sung os apresenta. O professor então diz a ele para ocupar um lugar vazio na classe e anuncia que o teste simulado está chegando, então ele consultará os alunos depois de verificar suas notas e os adverte para não brincarem e fazerem isso com seriedade. Yeon-sung estava caminhando em direção ao seu assento, mas, de repente, um aluno o interrompeu para dizer que sua apresentação era muito chata, e Yeon-sung percebeu que o professor havia saído da sala. Park Sung forçou o aluno a dizer isso a Yeon-sung e pediu que ele perguntasse novamente a Yeon-sung, em voz mais alta, por que sua apresentação era tão irritante. De repente, Yeon-sung dá um chute em Sung-ui. Quando seus amigos tentam atacá-lo, ele chuta seus rostos e começa a bater neles. Park Sung se levanta para atacar Yeon-sung, mas ele o pega e o derruba no chão, o que choca todos os alunos da classe. Yeon-sung tira a poeira de suas roupas e diz que, se sua apresentação parecer muito simples, ele se apresentará novamente e dirá que seu nome é Lee Yeon-sung e que tem 18 anos. Ele conta que gosta de ler e se exercitar, mas que não sabe o que odeia. Imediatamente se espalha na escola a notícia de que o aluno transferido derrotou Park Sung e sua gangue em seu primeiro dia. Enquanto Yeongbong e sua colega de classe estão fazendo anotações na aula,
Ela pergunta se ele ouviu falar do incidente causado pelo novo aluno transferido. Ele responde que não está interessado no assunto porque acha que o aluno transferido é outro bandido de algum lugar. Ela acha que Yongbongbong é realmente um adulto porque não se interessa por esse tipo de coisa. E Yongbongbong diz que não gosta que sua escola seja muito barulhenta e não se importa com quem briga com quem. Por outro lado, alguns rapazes param Yeonsung no banheiro e um deles pergunta se foi ele quem bateu nos colegas e se ele é algum tipo de atleta. Enquanto isso, dois rapazes guardam a porta do banheiro e impedem que outros garotos entrem no banheiro, mas, de repente, um rapaz cai sobre eles, quebrando o vidro da porta. Eles se perguntaram o que havia acontecido, mas quando foram ao banheiro, Yeonsung estava batendo em todos os garotos lá dentro sozinho. Yeonsung percebe suas roupas de marca e pergunta se é porque eles estão em Gangnam e diz que todos eles parecem ter muito dinheiro. Yeonsung continua batendo neles e diz que tem inveja deles e que, se conhecesse alguém tão rico, também compraria uma dessas camisas. De repente, um líder de gangue do terceiro ano, Kim Sang-won, aparece atrás dele e pergunta quem ele é. Sang-won diz que veio porque estava se perguntando que tipo de idiota tocou em seus colegas, mas parece que só uma vadia. Enquanto isso, Yongbongbong e a garota chegam do lado de fora do banheiro e ela fica chocada ao ver Sang-won levando um soco do novo aluno. Ela diz que eles precisam fazer alguma coisa e pede a Yongbongbong que chame os professores, mas Yongbongbong fica chocado ao ver Sang-won gravemente ferido por causa dos ataques de Yeonsung. De repente, Yongbongbong sai dali, mas a garota vai atrás dele e pergunta onde ele está indo depois de deixar todas as anotações para ela. Quando ela pergunta se ele saiu por causa da briga, ele diz a Yezeu para calar a boca por um minuto porque tem algo em que pensar e pergunta se ela se importa de ir à sala dos professores primeiro, e então ele sai, dizendo que haverá mais tarde. Depois da escola, quando Yeonsung está indo para casa, Sang-won pede que ele o siga e diz que fará o que Yeonsung quiser. Sang-won o leva até Yongbongbong, perguntando se ele é um aluno transferido que bateu em alguns garotos logo após sua chegada. Yongbongbong diz que Yeonsung é bom de briga, mas quando ele pergunta sobre os estudos, Yeonsung fica quieto, e Yongbongbong entende que ele é do tipo quieto. Yongbongbong diz que é um patrocinador de crianças que são ótimas em lutas e que vão direto ao ponto. Ele pergunta a Yeonsung quanto dinheiro ele precisa. Ele diz que sua família é dona de alguns prédios em Gangnam e pergunta a Yeonsung se ele conhece o hospital de Gangnam. Yeonsung se lembra de que, quando sua casa foi incendiada, Yongbongbong lhe perguntou sarcasticamente se deve ser difícil para sua família viver em um abrigo e se eles precisam de dinheiro. Yeonsung nunca se esqueceu desse momento por muito tempo, e essa é a razão pela qual ele veio até ali para encontrar Yongbongbong. Ele diz que ali Yeonsung pergunta a Yongbongbong se ele se lembra dele. Ele veio até ali para se vingar dele, e Yongbongbong se lembra da vez em que perguntou a Yeonsung se ele tinha uma irmã mais velha. E ele se lembra de Yeonsung. Ele tira o cabelo de Yeonsung para verificar sua cicatriz de queimadura, mas quando não vê nenhuma cicatriz, pensa que o cara não é aquele Yeonsung. Yeonsung diz que ele tem o mesmo nome de Lee Yeonsung, que eles intimidaram durante a transmissão ao vivo. No passado, Park Sang-yeol, durante a transmissão ao vivo, disse que iria desvendar a série de brutalidades que seu amigo perdedor Yeonsung fez. Ele se desculpou com todos os Lee Yeonsung da Coreia durante a transmissão porque eles foram criticados por esse nome. Ele diz a eles que a culpa é da mãe deles, que o chamou de Lee Yeonsung e mostrou o dedo do meio. Os telespectadores se ofendem, mas Sang-yeol diz a eles que podem denunciá-lo se quiserem, pois ele criará outro canal. Yeonsung diz que queria encontrar Yongbongbong pelo menos uma vez, porque ele também estava no mesmo grupo dos valentões que fizeram a transmissão ao vivo. Yeonsung perguntou furiosamente se Yongbongbong sabia o quanto ele estava irritado por causa daquela transmissão. Yongbongbong fica apavorado e pergunta se ele está furioso só por causa daquela transmissão, ao que Yeonsung responde que sim, claro, e diz que se Yongbongbong lhe der uma compensação suficiente, isso poderá confortá-lo um pouco. Ele ouviu dizer que Yongbongbong era rico e disse que queria ver sua sinceridade e que esperava que Yongbongbong não falasse mal do patrocínio. Yongbongbong acha ridículo que Yeonsung tenha coragem de ter uma relação de igualdade com ele e não queira trabalhar sob as ordens de alguém. Ele diz que gosta disso e pede a todos que desçam até o prédio em cujo telhado estavam conversando. Ao descer, ele diz que o prédio é do pai dele, mas é ele quem o administra e é o proprietário, e conta que há cafeterias de estudo no segundo e quarto andares. Ele diz que o quinto andar é um hotel de um quarto que ele às vezes abriga os garotos fugitivos. Ele também diz a Yeonsung que o primeiro andar é uma cafeteria e uma sauna subterrânea. Portanto, se alguém se cansar de estudar, pode simplesmente ir lá e relaxar. Ele leva Yeonsung para a sauna, onde ele encontra um cara enorme chamado Kyungmin. E Yeonsung se lembra que uma vez ele viu aquele cara com sua irmã.
Yeongonbon diz a Kyungmin que Lee Yeon-sung tem o mesmo nome do Yeon-sung perdedor que eles conheceram e lhe diz que ele é completamente diferente daquele Yeon-sung porque é bom de briga e tem coragem. Yeongonbon está pensando em obrigar Yeon-sung a fazer algumas coisas para ele, mas não gosta de seu nome e de cobrir os olhos como o idiota do Yeon-sung. Yeon-sung pergunta a eles por que estão brigando com ele em seu primeiro encontro e pergunta o que fazer se eles não gostam dele. Kyungmin fica furioso e pergunta a Yeon-sung se ele quer ser morto. Yeon-sung o desafia a tentar. Yeongonbon diz para eles se acalmarem, grita para que parem e pergunta se eles não querem mais trabalhar ou se estão desprezando. Ele dá uma tarefa a Yeon-sung e diz que é uma espécie de teste para Yeon-sung porque ele ainda não confia 100% nele. Ele lhe diz para ir a um local designado, levar as crianças até lá e deixar tudo com ele. Yeon-sung, seguindo sua ordem, pega algumas garotas na rua e relata a Yeongonbon que as levou para o local designado, disse-lhes para dar abrigo e depois as enviou para o hotel de um quarto no 5º andar. Ele pergunta a Yeon-sung se ele lhes falou sobre a sauna, ao que Yeon-sung responde que sim, e as meninas dizem que vão se arrumar e virão. Yeongonbon diz que o 5º andar é como uma instalação de proteção para meninas fugitivas. Ele aprecia o bom trabalho de Yeon-sung e diz a ele para seguir Kyungmin, pois ele lhe contará sobre sua próxima tarefa. Yeon-sung começa a seguir Kyungmin e se lembra da conversa que teve com Joanna, quando ela lhe disse que, para conseguir a confiança de Yeongonbon, ele precisa entrar no grupo dele e ganhar sua confiança. Quando ele pergunta a Joanna o motivo de ele entrar no grupo, ela responde que eles não poderiam simplesmente capturar Yeongonbon por um simples ato de violência, pois ele é uma pessoa que sempre tem um plano de fuga pronto com bastante antecedência. Joanna disse a Yeon-sung que eles precisavam enterrar Yeongonbon completamente e com muito cuidado. Kyungmin leva Yeon-sung para uma sala onde alguns rapazes estão trabalhando no computador. Kyungmin diz a eles que se apressem e verifiquem as carteiras de motorista que aqueles rapazes fizeram. Kyungmin explica a Yeon-sung que eles trabalham lá e que, quando um novo rapaz chega ao abrigo, eles começam a fazer sua identidade falsa e, com isso, alugam um carro usando seu nome e o vendem a um vendedor ilegal de carros. Ele diz que esses marginais ficam devendo 50 milhões de won e a identidade de um crime de roubo de identidade. E não é só isso, os menores podem pegar muito dinheiro emprestado e, se os pais da criança tiverem seguro, eles o usam como garantia. Eles colocam uma dívida de 100 milhões de won nas crianças e dão a elas 3 opções. Primeiro, os pais pagarão e, segundo, Yeon-sung diz que está trabalhando como uma pessoa escravizada por eles. Yeon-sung sabe disso porque os punks que o trouxeram para Yeongonbon pareciam trabalhar porque deviam algo a eles. Kyungmin diz que Yeon-sung está certo e conta que todas as crianças que estiveram no abrigo estão em dívida com o Yeongonbon. Ele diz que Yeongonbon é a única pessoa que controla tudo naquela área e é inacessível. Kyungmin diz que a terceira condição é para as meninas que não têm dinheiro nem poder e diz que Yeongonbon prefere mulheres mais velhas e que não tocará em meninas mais novas. Yeon-sung se lembra de que sua irmã também foi vítima deles e lhe disse para não se preocupar com nada antes de ir embora. Yeon-sung sabe de tudo e é por isso que ele veio até lá para mandar todos eles pessoalmente para o inferno. Yeon-sung decide que sua vingança começará com Choi Kyungmin, e hoje será o último dia de sua risada nojenta. Kyungmin dá a Yeon-sung um formulário de consentimento para o abrigo de proteção e diz a ele para ir até as garotas de antes e pegar os carimbos de seus dedos, pois agora ele é o responsável por elas. Yeon-sung percebe que, à primeira vista, o contrato parece um simples acordo de proteção, mas está misturado com cláusulas de empréstimos fraudulento e se alguém der uma olhada rápida e assinar o contrato, entrará em um trem expresso vitalício para o inferno. Kyungmin diz que se as garotas forem jovens e bonitas, elas pagarão o empréstimo em pouco tempo. Portanto, não há motivo para preocupação. Kyungmin diz a Yeon-sung para cuidar do assunto e carimbar o contrato fraudulento enquanto espera por ele. Yeon-sung entra no quarto das meninas e joga os contratos para que elas carimbem com o dedo se quiserem morar no abrigo. Uma das garotas fica ofendida e logo vai embora e pergunta por que ele jogou o contrato, mas quando a outra garota tenta impedi-la, ela diz que vai falar porque isso a fez se sentir mal e que lhe foi dito para não assinar os contratos de forma imprudente. Kyungmin diz a Yeon-sung que não será fácil conseguir os carimbos dos dedos da garota, pois hoje em dia as garotas são espertas. As garotas deixam claro que não assinarão nada disso e que irão embora se ele as forçar e chamar a polícia. Yeon-sung percebe que não tem uma tarefa fácil e que precisa conseguir os selos por qualquer meio necessário, então decide fazer o que elas querem e começa a se dirigir à porta. As meninas se perguntam aonde ele está indo e pensam que ele está indo para casa porque ficou assustado quando elas falaram da polícia, mas, de repente, Yeon-sung tranca a porta. Depois que a porta é trancada,
As meninas começam a gritar para que ele a abra. Depois de ouvir suas vozes, Kyungmin corre para o quarto e, depois de abrir a porta, pergunta a Yeonsung o que ele está tentando fazer. Enquanto isso, Yeonsung os faz desmaiar para pegar os carimbos e lhe diz que uma das meninas resistiu, mas ele conseguiu pegar o carimbo dela. Kyungmin não consegue entender o que se passa com esse maluco e acha que ele colocou as garotas de propósito na sala com circuito interno de TV só para ver se Yeonsung cumpria sua tarefa, mas ele as estrangulou logo em seguida. Ele acha que Yeonsung é um completo lunático. Yeonsung pergunta se o teste que prepararam para ele funciona a essa altura e diz que estava ciente de que havia um circuito interno de TV na sala. Yeonsung diz que os conhece bem o suficiente e que as meninas são atores adultos que eles escalaram para testá-lo e pergunta se o teste já terminou. Nesse meio tempo, Yongbonbon chega e pede desculpas a Yeonsung, dizendo que a confiança é muito importante devido à natureza de seu negócio. Por isso eles precisam verificá-la. Ele bate palmas para Yeonsung, dizendo que gosta dele e que eles se darão bem. E diz a ele para não se preocupar com as garotas, pois foram as garotas que ele trouxe em primeiro lugar. Yeonsung sabe que precisa agir como lixo na frente de Yongbonbon para fazê-lo sair de seu túnel de cobras. Yongbonbon acha que Yeonsung quer fazer coisas divertidas, então ele diz que eles começarão a trabalhar imediatamente amanhã. Kyungmin apaga as luzes da sala e diz a Yeonsung para aprender bem, pois, a partir de agora, ele ensinará de verdade e diz que, primeiro, eles começarão a trabalhar nos quartos das integrantes femininas. Kyungmin pega um celofane vermelho, abre a câmera do seu celular e diz a Yeonsung para olhar com atenção. Ele mostra que, quando ele segura um celofane vermelho em seu telefone, eles verão as câmeras escondidas dentro do quarto, e é assim que eles aumentam a receita dos quartos das meninas. Ele diz a Yeonsung para começar a trabalhar e inserir cuidadosamente as baterias nos locais, pois são caras e serão destruídas se ele as deixar cair. Yeonsung acha que finalmente está completamente na cena do crime de Jo Yongbonbon. O crime começará em breve e ele também terminou todos os preparativos, e agora precisa trabalhar em seu próximo plano. Kyungmin diz que Yongbonbon é inteligente porque fez um formigueiro só para esmagar pessoas assim e que ele é um gênio desde a infância. Kyungmin acha que Yongbonbon também deve ter cometido todos os crimes relacionados à internet e conta a Yeonsung que, naquela época, havia um verdadeiro pária com o mesmo nome de Yeonsung, e Yongbonbon era implacável em suas tentativas de intimidar o cara. Ele diz que a transmissão que eles fizeram com o verdadeiro excluído foi ideia de Yongbonbon, porque ele sempre foi a pessoa que nunca se coloca à frente e manipula as pessoas por trás, transformando-as habilmente em idiotas. Kyungmin se lembra de que o excluído tinha uma irmã mais velha e que a família dela ficou sem dinheiro porque a casa foi incendiada. Ele continua falando sobre a vez em que a levou para Yongbonbon e, quando vai falar sobre o rosto dela, Yeonsung interrompe dizendo que a câmera não está ligando de repente e diz a Kyungmin para olhar para ela. Kyungmin, furioso, diz a Yeonsung para se afastar e perguntar o que ele fez com a câmera, mas, de repente, ele vê Yeonsung segurando uma extensão na mão. Ele pergunta a Yeonsung por que ele está segurando o cabo, mas, de repente, Yeonsung agarra seu braço e o quebra. Yeonsung torce a corda ao redor da mão de Kyungmin e quebra seus dedos, dizendo que é um alívio o fato de Kyungmin ainda ser um lixo, para que ele possa seguir com o plano com total tranquilidade. Kyungmin grita que ele está esmagando sua mão e, quando ele pergunta o que está fazendo, Yeonsung lhe diz que Lee Na-eun é o nome da irmã do pai de que Kyungmin falou antes. Kyungmin, chorando de dor, pergunta por que Yeonsung está fazendo isso, e Yeonsung responde que vai lhe contar uma história interessante e sussurra em seus ouvidos que Lee Na-eun é sua irmã mais velha. Ele repete que Na-eun é sua irmã, enquanto torce o braço de Kyungmin. Diz que é o mesmo marginal e irmão mais novo da garota. Ele diz a Kyungmin para rir como ele estava rindo antes, mas Kyungmin fica chocado ao ouvir isso. Yeonsung diz que Kyungmin será encontrado morto naquele quarto, mas não será ele quem o matará, será Jo Yongbonbon. Por outro lado, os lábios de Yongbonbon estão sangrando porque ele os morde com raiva enquanto assiste a algo no celular, e ele destrói seu quarto furiosamente. Enquanto isso, seus pais o ouvem gritando. E sua mãe abre a porta do quarto com raiva e pergunta o que está errado e o que aconteceu. Yongbonbon pede desculpas aos pais e diz que é só porque suas notas caíram um pouco. Ele diz que não estava esperando por isso e que, por isso, ficou um pouco surpreso e, em seguida, fecha a porta do quarto. Sua mãe se preocupa com ele, mas seu pai diz que ele ficará bem, pois é assim que todas as crianças crescem. Por outro lado, Kyungmin não consegue entender o que Yeonsung está falando e, quando ele pergunta por que Yongbonbon vai matá-lo,
Yeon-sung responde que fez uma pequena brincadeira com a caderneta de banco que Yeon-bonbon lhe deu. Antes de ir embora, Yeon-bonbon deu a Yeon-sung uma caderneta bancária para usar em seu salário mensal e disse a ele que todas as taxas de atividade e bônus seriam enviados para ela. Yeon-bonbon disse a Yeon-sung que a caderneta estava em nome de um sem-teto. A polícia não conseguiria rastreá-la. Portanto, ele não precisava se preocupar. Yeon-sung disse que percebeu quando Kyungmin excluiu todos os históricos de transações, mas ele não sabe que Yeon-sung os restaurou, e descobriu que todas as contas vinculadas que eles usavam estavam lá. Yeon-sung descobriu que Kyungmin consumia muito dinheiro de Yeon-bonbon e, por isso, Yeon-sung denunciou todas as contas com as quais Kyungmin estava relacionado e elas foram suspensas. Yeon-sung fez o relatório de morte do usuário da conta com a ajuda de Joanna usando o nome de Kyungmin, razão pela qual as contas foram suspensas. Yeon-sung disse que se Kyungmin contar a Yeon-bonbon que suas contas falsas foram suspensas, Yeon-bonbon nunca saberá por que a conta foi suspensa. Yeon-sung diz a Kyungmin para escolher sabiamente porque ele está lhe dando uma chance e pergunta se ele acha que Yeon-bonbon o deixará escapar. Se ele contar a Yeon-bonbon sobre Yeon-sung, todo o dinheiro que Kyungmin desviou será encontrado. Yeon-sung avisa que, se algo der errado, Kyungmin assumirá a responsabilidade de relatar as contas, e a pessoa da quarta geração de Goryeo, a faca de Yeon-bonbon, encontrará Kyungmin e acabará com ele. Alguns dias depois, como Yeon-sung previu, Kyungmin diz a Sang-soo que suspendeu as contas sem saber de nada. Mesmo assim, ele não acredita e lhe dá um tapa, gritando que ele não tem o direito de fazer nada além de ficar com Yeon-bonbon. Enquanto isso, Yeon-bonbon também está presente e diz que, se há um traidor entre eles, Kyungmin é o principal suspeito. Ele diz que não é a primeira vez e que apenas as contas de Kyungmin foram suspensas. Yeon-bonbon diz que não quer suspeitar de Kyungmin, mas o fato é que todas as situações coincidem, então ele pede a Kyungmin que diga a verdade. Kyungmin diz que Lee Yeon-sung quer que ele finja que não sabe de nada. Por outro lado, Yeon-sung deseja que Kyungmin cumpra sua promessa e entra na sala onde Yeon-bonbon está interrogando Kyungmin. Yeon-sung imediatamente começa a bater em Kyungmin, e todos ficam chocados ao ver isso. Ele pergunta a Yeon-bonbon se ele também o envolverá na confusão. Ainda assim, quando Yeon-bonbon lhe pergunta sobre o que ele está falando depois de entrar assim, Yeon-sung pega algo do bolso de Kyungmin e lhe diz que ele é um viciado e que eles poderiam estragar toda a operação por causa dele. Yeon-bonbon fica chocado e Yeon-sung começa a bater em Kyungmin, dizendo que esse viciado é responsável por todo o dinheiro de Yeon-bonbon. Kyungmin acha que é disso que Yeon-sung estava falando quando disse que encontraria uma solução para resolver o problema e acha que ele está louco. Yeon-bonbon diz a Yeon-sung para parar por um minuto e pede que ele lhe diga que Kyungmin está usando drogas e que é por isso que as contas estão sendo suspensas, mas não consegue entender por que ele está tão bravo com Kyungmin. Yeon-bonbon pergunta sobre suas intenções, e Yeon-sung responde que lhe disseram que a conta era segura, mas que ele está prestes a perder todo o dinheiro que colocou nela. Ele pergunta a Yeon-bonbon como ele se responsabilizará por seu dinheiro e diz a ele para pensar cuidadosamente antes de responder, pois ele é sensível em relação ao seu dinheiro. Yeon-bonbon não consegue dizer nada por alguns segundos e depois fala que o dinheiro é importante e diz a Yeon-sung para não se preocupar, pois ele compensará tudo. Yeon-bonbon oferece a ele que assuma o cargo que Choi Kyung-min ocupava anteriormente, porque parece que Yeon-sung sabe como lidar com fundos e eles também estão tentando expandir os negócios. Kyungmin entende que o verdadeiro objetivo de Yeon-sung era atropelá-lo e tomar seu lugar, e usando brechas de contas falsas, Yeon-sung criou toda essa situação. Ele percebe que Yeon-sung o jogou como isca para que pudesse se aproveitar da personalidade duvidosa de Yeon-bonbon. De repente, Kwon Sang-soo diz a Yeon-bonbon para parar, porque ele sente algo suspeito em Yeon-sung e diz que os olhos são a janela para o coração de uma pessoa, e ele sente que os olhos de Yeon-sung estão cheios de truques e raiva. Sang-soo diz que Yeon-sung está mentindo e que não pode deixá-lo em paz e quer arrancar seus globos oculares. Yeon-sung já esperava isso, então diz que Sang-soo não pode assustá-lo porque é um pouco maior que ele. Ele previu que não poderia evitar essa luta, então aprendeu a lutar contra um gigante e apertou o capuz em volta do rosto. Yeon-sung disse ao seu treinador secreto que lutaria usando uma máscara e, como um adesivo é usado para manter a máscara no rosto, ela poderia cair facilmente no meio da luta. Ele também disse ao treinador que, como seu oponente é enorme, lutar à distância seria arriscado. No entanto, se ele estivesse lutando de perto, a máscara poderia cair. O treinador sugeriu que Yeon-sung mantivesse o capuz levantado durante a luta e o apertasse. Yeon-sung se lembra dessas instruções. Enquanto faz isso, Sang-soo lhe pergunta o que ele fará. De repente,
Yeon-sung o agarra pela cintura, mas Chang-soo segura o capuz e o tira do corpo. Yeon-sung se lembra de que o treinador lhe disse para usar o capuz bem apertado, não para proteger sua máscara, mas para facilitar a remoção de suas roupas. Ele aconselhou Yeon-sung a fechar a distância primeiro, sempre que o oponente fosse grande, para que não pudesse usar os punhos, e quando tentasse agarrá-lo, sugeriu que visasse o ponto cego revelado depois que o oponente tirasse o capuz. O treinador disse a Yeon-sung para mirar primeiro no ponto cego e depois acabar com ele com um golpe, porque quando se luta com alguém enorme, não há segunda chance. Yeon-sung, seguindo essas instruções, ataca Chang-soo e pergunta se ele está tentando enganá-lo porque é um novato e parece fácil. Ele quebra seu nariz e está prestes a atacá-lo novamente, mas Yeon-bonbon o impede e diz aos dois que já chega. Yeon-sung acaba deixando Chang-soo, dizendo que ele pelo menos ouve o que o chefe diz, e é isso que faz a equipe funcionar bem. Chang-soo fica furioso com Yeon-sung, mas quando Yeon-bonbon diz que Yeon-sung é bastante decente e que gosta dele, Chang-soo fica chocado. Yeon-bonbon pergunta a Yeon-sung se ele pode cuidar de todos os negócios que Kyungmin cuidou, mas Chang-soo insiste que ele não faça isso porque os olhos de Yeon-sung são como os de uma cobra. Yeon-bonbon diz a Chang-soo para ouvir quando o chefe estiver falando e ordena que ele limpe Choi Kyungmin. Enquanto isso, Yeon-sung, ao sair, acha que foi perigoso porque ele não esperava que Chang-soo ficasse bem depois do chute no joelho e acha que precisa ser mais cuidadoso no futuro. No dia seguinte, a professora diz aos alunos que façam a lição de casa, pois haverá um teste na próxima semana, e pede a Yeon-bonbon que a acompanhe por um instante. Enquanto vai para a sala, ela diz a Yeon-bonbon que ouviu dizer que ele tirou 100 no teste simulado e pergunta se ela deveria esperar que ele tirasse 100 no KSAT, mas Yeon-bonbon responde humildemente que ainda não está nesse nível. Enquanto isso, Yeon-sung ouve Yeon-bonbon conversando com o professor e acha que Yeon-bonbon não é um aluno exemplar, mas está agindo como tal e mantém sua vida pessoal e profissional separadas. Yeon-sung sabe que Yeon-bonbon está vivendo uma vida dupla perfeita e é como uma muralha fortificada. Embora por fora ele seja um gangster, na escola e na frente da família ele mantém uma aparência respeitável. Por outro lado, durante a aula, o professor anunciou que Yeon-bonbon ficou em 10º lugar em toda a escola e deu crédito a ela por ensinar bem. Yeon-bonbon retorna ao seu assento e, de repente, o professor Kim chega e diz a que ele precisa conversar com Yeon-bonbon por um tempo. Kim leva Yeon-bonbon para a parte de trás da escola e diz que lhe disse para não ser pego pelo fato de os testes terem sido dados a Yeon-bonbon. Ele mostra a Yeon-bonbon que há notícias no site da escola de que os testes vazaram para alguns alunos. Yeon-bonbon pergunta a Kim se ele deu um teste para outro aluno, mas Kim grita para ele parar com essa besteira, pois nunca deu testes para ninguém além dele. Kim avisa Yeon-bonbon que ele não vai cair sozinho, mas Yeon-bonbon declara que não foi ele quem divulgou a notícia e diz a Kim para tomar cuidado com o que diz, pois foi ele quem foi pego. Enquanto isso, Yeon-sung ouve a conversa deles e foi ele quem contou a Joana sobre o professor da escola, e ela postou a notícia no portal da escola para deixar tudo na opinião pública. Yeon-bonbon diz a Kim para remover a postagem antes que muitas pessoas a vejam, mas ele não sabe que o professor está presente com Yeon-sung ouvindo tudo. Fica chocada ao ouvir isso, e Yeon-sung lhe diz que esse é o verdadeiro Yeon-bonbon, mas não consegue acreditar no que ouve. Yeon-sung pergunta se ela quer ouvir algo mais interessante e então conta que Yeon-bonbon também instalou uma câmera escondida em sua mesa. Ela se lembra que Yeon-bonbon a presenteou com um difusor aromático e ela o agradeceu por isso, mas não sabia que havia uma câmera escondida dentro dele. Agora, sentada em sua mesa, ela olha aterrorizada para o difusor e se lembra de que Yeon-sung lhe disse que não é uma câmera escondida, mas que é uma câmera de vigilância para monitorar seus movimentos. Ele diz que instalou essas coisas porque Yeon-bonbon queria saber tudo sobre ela. Ficou chocada ao ouvir isso e disse que eles deveriam denunciar isso à polícia, mas Yeon-sung sugeriu que ela poderia se machucar se denunciasse tudo isso à polícia. Yeon-sung diz que é a especialidade de Yeon-bonbon fazer com que a vítima pareça ser o autor do crime e diz a para deixar esse assunto com ele, e ele planeja começar cortando a mão direita de Yeon-bonbon. Depois da escola, Yeon-bonbon encontra Chung-soo e Yeon-sung e diz a eles que alguém postou algo para atacá-lo no quadro de avisos da escola, e ele suspeita que isso tenha sido feito pelo diretor da escola ou por alguém bom de estudo. Quando Yeon-bonbon pergunta a eles o que acham, Chung-soo responde que, seja um professor ou um garoto, eles precisam bater neles primeiro, mas Yeon-sung o chama de idiota e pergunta se ele sempre trabalha assim. Yeon-sung diz que eles só precisam descobrir quem postou o vídeo e que não há necessidade de aumentar as coisas. Chung-soo agarra com raiva o colarinho de Yeon-sung para bater nele, mas Yeon-bonbon de repente ordena que eles rastreiem o IP da pessoa que postou a notícia. Yeon-sung sabia que ele faria algo assim,
Então ele já havia preparado um plano, deu a Yongbongbong um endereço e disse que havia um estudante do ensino médio morando lá. Yeonsung diz que eles precisam pegar o culpado e diz a Chang-soo para despachá-lo, já que ele está lhe dando uma chance de fazer algumas observações. Yongbongbong diz a Chang-soo para capturar o culpado, e ele imediatamente segue suas ordens. Yongbongbong agradece a Yeonsung por sua ajuda e Yeonsung se oferece para avisá-lo primeiro se algo assim acontecer novamente, para que ele encontre algo para ajudá-lo. Depois disso, Yongbongbong vai até a sala do professor e pede ajuda a ele, pois o diretor a designou para o saneamento ambiental e ela ficou com muitas coisas. De repente, Yongbongbong se assusta ao ver que o difusor está faltando e pergunta se ela o jogou fora, mas ela responde que o diretor o levou para usar no saneamento ambiental. Ela pede desculpas a Yongbongbong porque foi ele quem o deu a ela, mas o rosto dele fica vermelho de raiva. Ela se lembra de que Yeonsung lhe disse que Yongbongbong leva a sério esse tipo de negócio porque os crimes sexuais são mais perigosos do que qualquer outra coisa no país deles. Por isso o negócio sexual de Yongbongbong é administrado sob liderança e controle rigoroso. Yeonsung disse a ela que, mesmo que houvesse um problema nos negócios da Yongbongbong, ele já deveria ter preparado suas rotas de fuga e, no caso de ele já deveria ter planejado sua rota de fuga. Perguntou a Yeonsung o que fazer e ele disse para ela não se preocupar, pois ele bloquearia a rota de fuga. Yongbongbong, do lado de fora do banheiro dos funcionários, pensa que, se alguém descobrir a câmera de vigilância instalada no difusor do banheiro dos funcionários, ele não conseguirá evitá-la e se tornará um criminoso da câmera escondida do banheiro. Yongbongbong não pode deixar isso acontecer e se pergunta por que o diretor colocou o difusor dentro do banheiro. Ele decide entrar no banheiro e retirar o difusor de lá. Yeonsung disse a Joanna que exporia Yongbongbong ao público, transformando-o em um criminoso da câmera escondida do banheiro, pois seria fácil rastrear quem colocou a câmera dentro do difusor por meio da perícia digital. Yeonsung sabia que se tornar um criminoso de câmera escondida na Coreia do Sul era quase uma sentença de morte e disse a Joanna para esperar e observar. Yongbongbong entra secretamente no banheiro feminino da equipe para pegar o difusor, mas vê que o difusor não está lá. Por outro lado, o professor de ética Min Dong-wook está com o difusor nas mãos e o verifica, perguntando-se o que um difusor está fazendo no banheiro deles. Yeonsung diz a Joanna que planeja fazer de Yongbongbong o pior pervertido, colocando o difusor no banheiro masculino. Min Dong-wook percebe a câmera escondida e grita que tipo de maluco a instalou ali. Enquanto isso, Yongbongbong consegue ouvir a voz de Min vindo do banheiro masculino porque ele está ao lado do banheiro feminino e sabe que está sendo destruído. Por outro lado, Yeonsung instrui Joanna a levar isso para discussão pública. Um aluno de uma escola de prestígio instalou uma câmera escondida dentro do banheiro masculino dos funcionários. Por outro lado, Chang-soo vai até a escola de ensino médio Yongsi, a última colocada da província, e o culpa por ter publicado um post malicioso sobre Yongbongbong, da escola de ensino médio Serra. Chang-soo diz que tem o endereço IP do computador que postou a notícia e que ele está localizado dentro da sala de computadores da Yongsi High School. Os alunos dessa escola não se importam com o que Chang-soo está dizendo e perguntam se ele tem dinheiro, mas ele diz que não e se pergunta se foi enganado por Yeonsung. Chang-soo fica furioso, bate em todos os alunos na sala de informática e diz que Lee Yeonsung está morto. Por outro lado, os professores examinam a câmera e decidem chamar a polícia, mas Yongbongbong acha que não há provas, então ele diz que não sabe de nada. Min diz que sabe como pegar o desgraçado que instalou a câmera, pois aprendeu a fazer perícia digital em uma câmera durante a aula de conscientização sobre crimes sexuais da última vez. Min diz que também pode pesquisar o modelo da câmera e encontrar a data e o local da compra, porque ele precisa eliminar esses criminosos da câmera. Yeonsung sabia que Yongbongbong sentiria medo de se tornar um agressor sexual na Coreia. Depois de voltar para casa, Yongbongbong pensa, preocupado, que antes ele conseguia se safar com a ajuda do professor Kim, mas agora ele pensa no que deve fazer para resolver esse problema. De repente, ele recebe uma ligação de Yeonsung para informá-lo sobre a programação e que ele fez o que pediu e criou 10 novas carteiras de identidade. Yeonsung informa que só falta uma coisa, fazer um acordo com o vendedor de carros usados, mas Yongbongbong responde que eles conversarão sobre isso amanhã. Quando Yeonsung pergunta o que há de errado e se é por causa do tumulto na escola mais cedo, Yongbongbong fica quieto. Yeonsung diz a Yongbongbong que pode falar com ele sempre que quiser e que tentará ajudá-lo o máximo possível, pois ele é seu chefe. Ele chamou Yeonsung para encontrá-lo e lhe disse que comprou um difusor automático azul, por motivos pessoais, mas que agora está na gaveta do professor de ética, e disse a Yeonsung para tirá-lo de lá. Yeonsung faz isso e lhe traz o difusor e diz que não sabe por que Yongbongbong precisa disso, mas esclarece que agora não tem nada a ver com o assunto. Yeonsung sai e Yongbongbong verifica o difusor, mas, de repente,
percebe algo piscando sob o difusor. Enquanto isso, enquanto dirige em direção ao local, o professor Ming diz à professora que está prestes a chegar ao local do rastreador. Ming dá a etiqueta inteligente para a senhorita ao colocar embaixo do difusor e deixá-la dentro do banheiro, e então ela verá o rosto real de Yongbongbong. Ela fez isso e, quando estava observando Yongbongbong entrando sorrateiramente no banheiro dos funcionários, o professor me chegou e perguntou o que ela estava fazendo lá. Disse a mim para ir verificar o difusor dentro do banheiro masculino e disse a ele para seguir a localização do rastreador. Enquanto me está chegando ao local, Oli diz que tem certeza de que a pessoa que eles descobrirão é o verdadeiro criminoso. Enquanto isso, Yongbongbong quebra o difusor para encontrar seu cartão SD. Quando o encontra, o professor me chega e começa a segui-lo. Yongbongbong corre rapidamente para fugir dali, pois estará morto se for pego. E Min corre atrás dele e grita para que pare. Yongbongbong consegue se esconder atrás de um carro no estacionamento e quebra o cartão SD para acabar com isso, e acha que agora só precisa limpar os restos do difusor. Min grita para que o culpado saia. Como professor de ética, diz que lhe dará uma última chance se ele se entregar depois de contar até 3. Min conta até 3 e Yongbongbong não sai. Mas de repente Siri fala no celular de Yongbongbong e ele é pego por Min. Por outro lado, enquanto Yeonsung está falando com Joanna ao telefone, Chang-soo chega de repente procurando por ele com as mãos cobertas de sangue. Ao contrário, Min diz que está lidando com homens como Yongbongbong há uma década. Mas, de repente, Yongbongbong foge novamente e ele começa a persegui-lo. Simultaneamente, Chang-soo diz que não sabe o que Yeonsung está escondendo, mas que vai matá-lo. E Yeonsung responde que Chang-soo descobriu tudo mais rápido do que ele esperava, pois achava que ele seria um idiota para sempre. Chang-soo tenta dar um soco em Yeonsung, mas ele se esquiva de seus ataques e o derruba no chão. Chang-soo consegue se levantar e diz que acabará com Yeonsung hoje e que as pessoas de sua cidade natal podem controlar a raiva, e a regra é se acalmar, e então ele vencerá facilmente. Ele consegue empurrar Yeonsung para trás, e Yeonsung o questiona porque ele concordou em ser o braço direito de Yongbongbong e está fazendo todo o seu trabalho sujo. A mãe de Chang-soo estava doente e preocupada com a taxa do hospital, mas ele disse a ela que não se preocupasse porque seu amigo era neto do dono do hospital e ele prometeu ajudá-lo. Quando Chang-soo diz que Yeonsung não entenderá que ele precisa da ajuda de Yongbongbong, Yeonsung imediatamente joga um boné em seus olhos, dizendo que não tem interesse em histórias sentimentais e chutando Chang-soo para baixo. Yeonsung, com o braço de sua camisa, estrangula Chang-soo e se lembra de que é o estrangulamento Oudini que seu treinador lhe ensinou. Ele estrangula Chang-soo com suas roupas, fazendo-o ficar inconsciente, mas ele usa todo o seu espírito para se levantar. Yeonsung sabe que a coragem de Chang-soo é momentânea e diz que vai garantir que ele desmaie completamente. Quando a consciência de Chang-soo começou a se esvair, ele se lembrou. O apresentador disse que eles se alimentam principalmente de animais terrestres que entram na água e que sua maior característica é que, quando mordem a presa, não a soltam mais. Eles alertaram os telespectadores para terem cuidado se encontrarem um crocodilo, pois os olhos do veado ali podem ser apenas os deles. Chang-soo acha que Yeonsung é igual a um crocodilo que não o larga depois de mordido. Yeonsung deixa Chang-soo depois que ele desmaia e diz a Joanna para se preparar e ir até lá. Yeonsung diz que acabará com isso e informará Yongbongbong sobre a verdade. Enquanto isso, Min captura Yongbongbong por sua perna e diz que não o soltará, mas Yongbongbong começa a chutar o rosto de Min para se libertar. Yongbongbong grita com Min para que ele não faça nada além de ensinar, porque ele é um professor, e diz que se Min deixar isso passar, a situação vai piorar. Ele chuta o rosto de Min até que ele desmaie e fique coberto de sangue. Quando Yongbongbong está indo embora, de repente, a polícia chega e ele foge dali. Ele tenta ligar para Chang-soo, mas ele não atende e se pergunta o que Chang-soo está fazendo, pois ele lhe disse para não perder suas ligações. De repente, Yeonsung chega e pergunta a Yongbongbong o que ele está fazendo ali, mas Yongbongbong o questiona sobre o que ele está fazendo. Yeonsung diz que essa é a fachada do prédio de Yongbongbong e que ele foi até lá para cuidar de alguns negócios. Yongbongbong não percebeu que ele tinha vindo até seu prédio enquanto tentava fugir da polícia. Ele se apoia em Yeonsung e pede que ele o leve ao seu escritório, pois ele é a única pessoa em quem pode confiar agora. Yeonsung diz a ele para não se preocupar e diz que o levará até lá, mas pergunta a ele, em vez de ir ao escritório, por que ele não fica do lado de fora. Yongbongbong pergunta o que ele está dizendo, mas, de repente, Yeonsung começa a sufocá-lo e diz para ele acompanhá-lo a algum lugar por um tempo, pois tem algo a discutir. Yongbongbong desmaia e, quando acorda, se vê em um trampolim. Ele se assusta e cai na piscina. Yongbongbong começa a entrar em pânico porque não sabe nadar. Quando tenta pisar no chão da piscina, seus pés começam a sangrar e ele vê pinos de polegar no fundo da piscina. Ele começa a gritar que há muitas taxinhas no chão da piscina e,
Em seguida, segura a corda na piscina para não se afogar. De repente, ele vê Yeon-sung sentado em uma cadeira e pergunta por que ele está fazendo isso com ele. Yeon-sung pergunta se ele se lembra da história da pequena sereia que queria um par de pernas e pergunta se ele não a conhece. Yeon-gongbon não se lembra do que está falando. E Yeon-sung diz que vai ajudá-lo a se lembrar e abre o ralo da piscina. A irmã de Yeon-sung, Lee Na-eun, era uma nadadora invencível e ganhava os primeiros prêmios em diversas competições. E Yeon-sung e sua mãe sempre torciam por ela. Ela perdeu as duas pernas em um acidente, mas não desistiu. Em vez disso, começou a nadar e ficou famosa em pouco tempo. Yeon-issas, sua irmã, foi contatada por várias plataformas de mídia, e seu pai desempenhou um papel importante na popularidade dela, e ele respeitava sua irmã. Um dia, sua mãe lhe disse para se apressar e comer a comida, porque eles tinham que ir ao tribunal para o caso do acidente de Na-eun. O juiz inicia os procedimentos e diz que o réu alega que confundiu o acelerador com um freio, e a alegação da vítima de que o acidente foi causado intencionalmente não faz sentido. O juiz diz que o réu é menor de idade e também nunca recebeu nenhum treinamento formal para dirigir, e não há provas porque não há CCTV no local do acidente. A caixa preta do veículo também estava desligada. Por isso, o juiz só anuncia 180 horas de trabalho voluntário para o réu Yeon-gongbon. Depois de voltar para casa, Na-eun se trancou no quarto e começou a chorar depois de ver as notícias sobre seu caso na internet. Yeon-gongbon não parou por aí. E o mais injusto foi que a caixa preta que se dizia estar desligada gravou toda a conversa, que Yeon-gongbon habilmente editou e divulgou em público, tornando Na-eun uma criminosa na opinião pública. Ela foi vítima dos comentários das pessoas, e foi como se estivesse pisando em um martelo, e as pessoas só viram a história unilateral e a julgaram. Um dia, ele tentou ligar para a irmã dela, mas ela não atendeu e cometeu suicídio pulando de um prédio. Yeon-sung diz que A Pequena Sereia é uma história sobre o amor não correspondido de uma princesa que vive no fundo do mar. Yeon-sung chegou ao lado de fora do prédio na mesma hora em que sua irmã caiu do prédio em um carro, e a personagem mais importante da história, sua irmã, que era mais madura do que qualquer outra pessoa, acabou se tornando apenas uma estudante comum do ensino médio. Yeon-sung pergunta a Yeon-gongbon se ele se lembra agora do que está falando e diz que lhe dará uma dica se ele ainda não se lembrar. Yeon-sung entra na piscina vazia em direção a Yeon-gongbon e lhe dá a dica de uma caixa preta, mas ele ainda não se lembra, então Yeon-gongbon lhe dá um soco, dizendo que sempre quis rolá-lo por uma estrada cheia de tronos. Os pinos machucam as costas de Yeon-gongbon e ele grita com Yeon-sung, perguntando quem ele é e por que está fazendo isso com ele. Yeon-sung pendura Yeon-gongbon acima dos pinos e diz que é Lee Yeon-sung, da escola de ensino médio Sanjeon, primeira série, classe 2, e irmão de Lee Na-eun, Lee Yeon-sung. Yeon-gongbon se lembra dele e grita que o que ele está fazendo com ele é ilegal e tem certeza de que o circuito interno de TV o flagrou, mas Yeon-sung o joga nos pinos. As taxas perfuram seu rosto e ele começa a gritar de dor. Mas Yeon-sung ainda começa a socar seu rosto enquanto diz para ele não se preocupar com o CCTV e outras evidências porque ele chegou lá usando seu carro e perguntou se era o mesmo carro com o qual ele bateu em sua irmã. Yeon-sung tirou as chaves do carro do bolso e perguntou a Yeon-gongbon como ele ainda tinha a audácia de andar naquele carro e perguntar se ele e sua irmã não eram nada mais do que insetos para ele. Yeon-gongbon grita que ele não é responsável por queimar sua casa e matar sua irmã, e que tudo acontece porque Yeon-sung é retardado. Yeon-sung dá um tapa em seu rosto e diz que ele ainda não mudou e que não passa de lixo e de um bastardo egoísta. Yeon-sung continua batendo em seu rosto e diz para ele nunca esquecer o nome de Lee Na-eun, cujas pernas ele tirou e, depois de tirar a voz dela, ele também tirou sua vida. Yeon-sung diz que o nome da princesa sereia é Lee Na-eun, e ele também tem uma tatuagem dela em seu corpo. O rosto de Yeon-gongbon está coberto de sangue e Yeon-sung lhe dá uma última chance de pedir desculpas a ele e à irmã. Mas Yeon-gongbon começa a rir e diz como ele pode pedir desculpas à irmã dela, que está queimando no inferno. De repente, Sang-soo chega ao local e Yeon-gongbon pergunta onde ele está, pois ele o chama constantemente. Ele pede ajuda a Sang-soo, mas Sang-soo o derruba com um soco e tem lágrimas nos olhos porque, há pouco tempo, Yeon-sung lhe mostrou alguns documentos depois de agredi-lo, mostrando como Yeon-gongbon o enganou durante todo aquele tempo. Joanna disse a Sang-soo que a doença de sua mãe precisava ser operada imediatamente, mas Yeon-gongbon, para usá-lo, deliberadamente arrastou a situação e negligenciou sua mãe. Eles mostraram a Sang-soo a prova de que sua mãe estava sofrendo de uma hérnia femoral e que, se ela tivesse sido operada imediatamente, a doença não teria durado tanto tempo. Sang-soo está furioso com Yeon-gongbon porque, mesmo que ele entre com um processo, sua taxa de vitória é inferior a 1% e, se ele tentar divulgar o caso na mídia, Yeon-gongbon bloqueará tudo. Yeon-sung diz a Sang-soo que ele e sua mãe passarão por maus bocados. Sang-soo diz a Yeon-gongbon que sabe que ele não tratou sua mãe de propósito e que,
Por causa dele, sua mãe está doente. Então ele o fará sofrer também. Yongbongbong diz a Shang-Tsou para esperar um minuto antes de bater nele e diz que não pode mudar nada porque não tem provas, mas Shang-Tsou diz que leis e provas não importam para ele. Ele sabe que perderá no tribunal contra Yongbongbong porque não tem dinheiro, então decide fazer o que sabe fazer melhor e diz a Yongbongbong para se levantar porque ele vai matá-lo e diz que essa é a única forma de vingança na Coreia. Yongbongbong disse a Shang-Tsou que sua mãe não poderia ser operada porque os efeitos seriam maiores, já que ela não era mais jovem. E disse a ele que os médicos sugeriram que seria melhor para ela apenas ser hospitalizada. Shang-Tsou não tinha dinheiro e Yongbongbong disse a ele que não se preocupasse com isso e que o ajudasse pelo bem de sua mãe. Em troca, pediu que ele fizesse algumas coisas por ele. Shang-Tsou confiou nele até o fim para cuidar de sua mãe, mas depois que Yeon-sung lhe mostrou a prova e disse que ele havia perdido o prazo para a operação de sua mãe e que ela precisaria ficar hospitalizada pelo resto da vida, ele percebeu que Yongbongbong estava buscando isso o tempo todo. Shang-Tsou continua a esmurrar seu rosto para espancá-lo até a morte, pois ele manteve sua mãe como refém para que Shang-Tsou não pudesse ir a lugar algum. Yeon-sung impede Shang-Tsou porque, se ele continuar assim, nunca conseguirá pagar as contas do hospital de sua mãe. E então Shang-Tsou o deixa. Shang-Tsou vai embora, dizendo a Yongbongbong para lhe dar dinheiro para a conta do hospital de sua mãe até a próxima semana, para que ele leve sua mãe a outro hospital e avisa que, se Yongbongbong não fizer isso, ele o matará. Yongbongbong se pergunta como Yeon-sung sabe de tudo isso e, de repente, Yeon-sung pega um disco externo que Yongbongbong guardava em uma gaveta no 6º andar de seu prédio. Yeon-sung ficou sabendo do disco por Sang-won, que tem todos os registros de suas ações erradas. Yeon-sung diz que não entrou sorrateiramente no grupo de Yongbongbong sem motivo, ele fez isso porque seu objetivo era destruí-lo. E é por isso que ele teve que esconder sua identidade. Yeon-sung diz que está tudo acabado e que não há mais nada para Yongbongbong. Yongbongbong se desculpa dizendo que a culpa é toda dele. Ele começa a chorar e diz que pecou muito e pede desculpas a Yeon-sung por estar pedindo perdão tão tarde. Ele diz que se entregará e expiará seus pecados pelo resto da vida, mas, enquanto diz isso, de repente pega as chaves do carro do chão e corre para fugir. Ele tenta fugir no carro, mas Yeon-sung lhe diz para sair e pede desculpas porque não haverá mais volta se ele fugir agora. Yongbongbong mostra o dedo do meio para ele e foge no carro, mas depois de dirigir por um tempo, de repente ele vê algumas barreiras na estrada e tenta frear, mas elas não funcionam. Por outro lado, Joanna diz a Yeon-sung para não se preocupar, pois o perímetro está sob seu controle e nenhum outro veículo entrará nele além do de Yongbongbong. O carro de Yongbongbong cai da estrada depois de bater nas barreiras, e Yeon-sung sente que agora sua irmã pode ficar tranquila. Depois disso, Joanna foi à casa de Yongbongbong e mostrou as provas de todas as maldades de Yongbongbong aos pais dele. Ela diz que, se deixar as provas para a polícia, eles sofrerão um grande golpe e diz a eles para tomarem uma decisão. Quando o pai de Yongbongbong pergunta se ela os está ameaçando, Joanna responde que eles não sabem com que família estão lidando e mostra a ele sua foto com o juiz do caso anterior de dirigir sem carteira de motorista. Joanna também tem o registro do depósito do acordo. O pai de Yongbongbong diz a ela para parar e pergunta o que ela quer. Por outro lado, a medula espinhal de Yongbongbong está lesionada e seus nervos superior e inferior esquerdos estão danificados. O médico disse aos pais de Yongbongbong que será difícil para ele levar uma vida normal e que ele não conseguirá andar pelo resto da vida. Ele grita com seus pais para que o deixem em paz, mas, de repente, 2 enfermeiros de um hospital psiquiátrico chegam e o arrastam com eles. Joanna deu aos pais dele a opção do hospital psiquiátrico porque é preferível ao centro de detenção juvenil ou à prisão, e entregou a eles o documento de consentimento para a hospitalização de Yongbongbong. Ela lhes disse que a alta do paciente só seria possível se o aprovador principal concordasse, e eles não tiveram escolha a não ser assinar o documento. Joanna envia uma mensagem de texto a Yeon-sung informando que os pais de Yongbongbong assinaram os documentos, e depois dessa notícia, Yeon-sung decide prosseguir com o próximo bastardo. Ao mesmo tempo, um ícone da geração jovem, o famoso ator Kang Joon-hyuk, está sentado em uma entrevista. Ele é um ator novato em ascensão com um rosto bonito e uma boca astuta, e muito se fala sobre o fato de ele ter muitos problemas com mulheres. O apresentador diz que tem algumas perguntas delicadas e pergunta a Joon-hyuk como eram seus dias de escola, mas ele contra-ataca o repórter e pergunta como eram seus dias de escola porque ele também entrou para a indústria do entretenimento ainda jovem. Quando o repórter responde que sua vida escolar foi tranquila, Joon-hyuk diz que também passou pela vida escolar com tranquilidade. De repente, ele grita com o gerente por ter aceitado esse tipo de entrevista e, enquanto isso, Yeon-sung também chega ao local usando um capacete. Yeon-sung se lembra de como seu próximo alvo o intimidou. Ele entregou um envelope ao gerente de Joon-hyuk,
dizendo que tinha ido até lá para fazer uma entrega. Joan Yuk grita com seu empresário para chamar o carro e está saindo da entrevista, mas o empresário diz que houve um serviço rápido mais cedo e que um fã lhe enviou algo. Ao sair do local da filmagem, Yeon-sung pensa que saberá o que é quando abrir o pacote, pois são todas as coisas que ele fez com ele e o significado de sua terceira tatuagem. Joan Yuk pede ao gerente que lhe entregue o pacote, mas ele responde que é para o repórter Shin Min-woo. Min-woo fica surpreso ao receber a entrega e, quando a abre, encontra uma foto dentro dela, que Joan Yuk lhe arranca porque também quer ver o que é. O rosto de Min-woo fica pálido e Joan Yuk lhe pergunta quem são os bandidos da foto e por que um deles se parece com Min-woo. Enquanto todos fazem uma pausa, Min-woo agarra o rosto de Joan Yuk e diz para ele fingir que não viu nada, caso contrário, ele o matará. Enquanto isso, Yeon-sung, caminhando na beira da estrada, acha que Min-woo é mais cruel do que Yeon-bonbon, mas diz que será ele quem o arrastará do alto para o inferno. Quando a equipe de filmagem anuncia que as filmagens serão retomadas em breve, Min-woo sai de perto de Joan Yuk e diz a ele para se preparar para as filmagens. Quando percebe que a equipe os está observando, ele finge e pede desculpas a Joan Yuk por não ser bom em entrevistas e diz que fará uma pergunta diferente. Joan Yuk acha que Min-woo é louco e, por outro lado, Joanna, depois de ouvir que Min-woo é a primeira pessoa que intimidou Yeon-sung, também diz que ele é um lunático. Yeon-sung conta a ela que Park Sang-yeol e Yeon-bonbon começaram a intimidá-lo depois de ver Min-woo. Joanna lhe pergunta por que eles começaram a intimidá-lo e se ele fez algo errado, mas quando ele responde que eles fizeram isso apenas por diversão, Joanna fica chocada ao ouvir isso. Yeon-sung conta a ela que o bullying começou sem motivo e que, há 4 anos, quando ele foi para a escola de ensino médio Sanjeon, Min-woo o empurrou para o lado para entrar no portão da escola e entrou sem olhar para ele. Yeon-sung se perguntou o que havia de errado com aquele garoto, mas se lembrou de que ambos frequentaram a mesma escola primária, mas não se conheciam bem. Com base nos rumores que ouviu de que Min-woo era um delinquente, ele tinha muito medo naquela época, por isso tentava evitar aqueles garotos. Um dia, ele precisou ir ao banheiro por causa de uma dor de estômago e viu que os alunos delinquentes também estavam lá. Ele decidiu fazer xixi e sair, mas sem querer chamou a atenção do valentão. Depois de usar o banheiro, ele voltou para a classe, mas de repente Min-woo chegou e pediu que ele trocasse de lugar por 1 minuto. Ele concordou, mas era estranho que o cara com quem ele nunca conversou de repente lhe pedisse um favor. Ele ingenuamente pensou que fosse um simples favor, mas foi escolhido. Durante a palestra seguinte, o estômago de Yeon-sung começou a fazer barulho novamente porque ele não tinha ido ao banheiro da última vez, e ele não conseguia se controlar. De repente, Min-woo, sentado atrás dele, diz que ele vai dormir e pede que ele o cubra. Até o intervalo, Yeon-sung não pôde ir ao banheiro. Para ser mais preciso, Min-woo não o deixou ir intencionalmente. Durante o intervalo, quando ele foi ao banheiro, notou alguns caras do lado de fora do banheiro e, quando olhou para cima, eles estavam fazendo seu vídeo. Min-woo sabia como transformar alguém em um pária por um motivo infantil em pouco tempo, e escolheu Yeon-sung porque ele parecia fácil e fraco para ele. Min-woo disse a An-jeon para assediar Yeon-sung sexualmente, mas depois disse que estava brincando e foi embora. No entanto, Jeon era a aberração capaz de fazer isso, e ele colocou em prática essa ideia imunda, o que fez com que Yeon-sung tivesse que passar pelo inferno. De volta ao presente, Min-woo pergunta se alguém lhe enviou um serviço rápido, mas eles respondem que não, e ele se pergunta quem lhe enviou aquela foto. Ele tenta entrar em contato com Yeon-bonbon, mas não obtém resposta e começa a pensar por que um entregador de serviço rápido não sabe nada sobre ele. Ao voltar para casa após a filmagem com seu motorista, Yeon-sung ultrapassa sua van em uma bicicleta. Yeon-sung decide se vingar dele de uma forma diferente de Jo Yeon-bonbon. Enquanto o motorista de Min-woo está conversando com ele, Min-woo de repente percebe uma bicicleta vindo em direção ao seu carro e grita para o motorista olhar para frente. Yeon-sung cuida de Yeon-bonbon com um plano meticuloso, mas decide esmagar Min-woo sem se conter e planeja tirar tudo dele. Yeon-sung para a van. Depois de quebrar o espelho retrovisor lateral de Min-woo, ele o arrasta para fora do carro para executar seu plano mestre contra ele. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.